O feijão preto ainda está sendo exportado? Quem traz mais detalhes do mercado do feijão é o presidente do IBRAF, Marcelo Líderes. Antes, eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Assista na Smart TV, smartphone ou computador. Se puder, clique no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. O mercado do feijão sinalizou para melhora nos preços, em especial dos chamados grãos nobres. A tendência é de bons valores para o carioca irrigado, que está por vir, tendo em vista que, pelo seu tipo de produção, geralmente vem com qualidade superior. O presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, faz um balanço das negociações ao longo da primeira semana de junho, com destaque para o feijão preto, cuja exportação é 3 vezes maior que a observada há 2 anos. Alô, você que acompanha o mercado de feijão aqui com o Paracatu Rural, com o Francis, trago aí as notícias para vocês dessa semana, fazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente, com mais informações para vocês. Como foi a semana? A semana nós vimos aí uma busca por parte dos empacotadores por feijão extra, quer dizer, eles estão muito ávidos por feijão nota 9, 9,5, 10, que é o feijão que realmente há uma demanda maior. Tá todo mundo com o mesmo tipo de produto, todo mundo com feijão inferior nos pacotes. A melhor mercadoria que tem, ela não chega a dar nota 9 hoje, ou pouco melhor que isso. Não é aquele feijão ideal, o feijão irrigado que tanto os consumidores gostam. Então, os preços que vêm sendo praticados aí de 260, 270 para câmara fria, é um preço que leva em consideração que muitas câmaras frias não têm regulagem para umidade. E aí o feijão sendo muito seco, quem compra tem que fazer a conta, 270 mais alguma quebra, para poder fazer o seu custo. Então, muito provavelmente, os primeiros lotes de feijão irrigado devem encontrar um mercado muito favorável, uma disputa por esses lotes quando começarem a surgir. No caso do feijão preto a gente vem observando uma demanda maior. Eu vou abordar um pouquinho mais sobre o feijão preto na sequência, mas a gente tem observado aí que os produtores que tinham uma necessidade grande de vender, venderam, e agora começa a ficar na mão de quem tem um pouco mais de possibilidade de aguardar um mercado melhor. E sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje, sobre a questão da exportação de feijões. Exportação, principalmente do feijão preto esse ano, muita gente entrando em contato com a gente, tanto no WhatsApp quanto pelas mídias sociais, comentando: ué, Marcelo, mas você falou que feijão preto ia ser um bom negócio, que feijão preto ia ter exportação. Sim, foi falado para 2024. Eu queria ponderar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, o que é que está sendo? Nós estamos tendo exportação de feijão preto. A exportação de feijão preto, vocês podem observar aí, ela chegou, é o segundo item ali que aparece, esse item aqui, ele já está em 28.687 28 milhões de quilos, ou seja, 28 mil toneladas, né? O ano passado foram 91 mil toneladas e no ano anterior 8 mil toneladas. Então nós temos mais de 3 vezes o que foi vendido em 2023, o ano todo, somente entre janeiro e maio de 2025. Então, sim, a exportação continua, ela não continua nos volumes que nós vimos no ano passado. Afinal de contas, nós tínhamos, naquela oportunidade, uma quebra na Argentina, tivemos uma safra menor nos Estados Unidos e uma safra menor no México. Né? Esse ano a gente entra não numa normalidade, ainda há uma demanda maior do que o normal, mas existe um volume menor do que o ano passado para ser exportado, porém não é um volume desprezível, é um volume muito bom. 28 mil toneladas é um volume muito bom. Só para parafrasear um pouquinho aqui o que a gente está olhando, de feijões rajados, vermelhos e brancos, 24 mil toneladas exportadas, 15 mil de fradinho,
tipo o Faradinho do Mato Grosso, né? E depois todos os outros um pouquinho aqui. E eu chamo a atenção de vocês para o feijão mungo, né? A gente sabe que esse ano o feijão mungo que está saindo, ele é muito, muito mais o feijão mungo preto do que o mungo verde. Porém, se você tem mungo verde sem contrato, existem compradores, tem compradores aí que estão buscando feijão mungo verde que não tenha contrato, que esteja em aberto, e é possível vir a fazer uma negociação interessante nesse feijão. Então, está aí a nossa exportação já batendo cerca de 30% do que foi feito ano passado, nos primeiros 5 meses do ano. E o ano passado, lembrando, 343 mil toneladas contra 139 mil exportadas em 2023. Ainda sobre a questão de feijão da exportação ainda, para onde estão indo essas exportações do Brasil agora em 2025? Continuam indo fortemente para a Índia. A Índia tem sido o maior importador de feijão do Brasil, né, 45 mil toneladas nesse início de ano, sendo que a maior parte foi do mungo preto que eu citei há pouco. África do Sul, feijões rajados. Paquistão, um pouco de tudo, de calpi, um pouco de feijão vermelho, um pouco de feijão rajado, enfim. Paquistão leva uma variedade de feijões. Portugal, muito feijão preto. Venezuela, feijão preto. Egito, feijões calpis. Guatemala, feijão preto. Emirados Árabes Unidos, muito feijão calpi. México, feijão preto também. E a gente vai passando os olhos aqui, você encontra ali ainda embaixo, né, aqui nessa área, né, Cuba, também levou feijão preto, República Dominicana e Costa Rica. Eu acredito que desses que aparecem na tela aí são os principais de feijão preto. Ainda sobre o feijão preto, vamos trocar uma ideia aqui sobre esse gráfico. O presidente do IBRAF, Marcelo Líderes, segue falando sobre o feijão preto. Diante dos preços baixos pagos pela variedade, muitos se perguntam se ainda há exportação, assim como foi no ano passado. O presidente do Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais destaca que os volumes embarcados ainda são muito bons, mas não é suficiente para escoar a grande produção do grão registrada neste ano. Além disso, ele orienta a direcionar as negociações sempre para contratos. Mas então, você vinha dizendo, Marcelo, que o feijão preto teria exportação. Sim, em 2023 falamos muito sobre isso, né, que haveria exportação para o feijão preto em 2024, ela aconteceu. Que bom que os produtores puderam aproveitar essa oportunidade. Em 2025, como eu já comentei, nos primeiros meses do ano, já chegamos aí a 28 mil toneladas, que é praticamente, né, se você somar isso aqui, dá perto de 30 mil toneladas. Então, praticamente o que a gente exportou de feijão preto, o total entre 2018 e 2023, nós exportamos nesses primeiros 5 meses do ano. Ou seja, o Brasil começou a pôr o pé no mercado de feijão preto no exterior, começou a exportar feijão preto. E aí vem a pergunta, né, por que é que está tão baixo o preço do feijão? Duas situações. Uma, a qualidade do feijão esse ano afetado por vários problemas aqui de chuva, de seca, de mosca branca, disso, daquilo. Isso influenciou. E o grande volume. Não esqueçam que nós saímos aí de 400 e tantas mil toneladas para mais de 700 mil toneladas de produção esse ano. Foi muito feijão produzido, e o mercado não absorve tudo isso. Então, quando eu falo para vocês, saímos de 400 para 700, mesmo que nós exportássemos aí 90 mil toneladas, 100 mil toneladas esse ano, ainda nós teríamos mais de 100 mil toneladas a mais do que aquilo que nós vínhamos consumindo nos últimos anos. Então, é claro que precisa ter um pouco de paciência, o feijão preto vai vender, os preços vai logo aparecer aí para vocês os reflexos aí dessas 28 mil toneladas sendo exportadas, somando com aquilo que nós consumimos aqui, somando que o feijão carioca está mais caro,
somando que o feijão preto está muito barato e ele vai vendendo e a gente vai ver, inclusive, alguma reação de preço não está descartada, pode acontecer aí logo, né? Logo porque já passou o pico de oferta, né, de colheita do feijão preto. Para destacar, né, o que a gente precisa olhar na exportação? Sempre, né, aqui, janeiro, a gente comentava com todo mundo que a gente teria um cenário de demanda de vários feijões, mas que a exportação do feijão preto não alcançaria o que havia sido feito em 2024, não alcançaria o mesmo volume, não deve se repetir em 2025. Até o momento, há pouca movimentação de importadores, a oferta mundial cresceu e os preços do feijão estão mais baixos. Esse quadro também acontece no Brasil, estava falando do mundo, né? Especialmente diante da perspectiva de grande aumento de plantio na segunda safra do país. Ou seja, o Brasil já estava apontando em janeiro que iria plantar muito feijão preto. E a gente estava alertando ali de que não haveria consumo para tudo isso, né? Então, é necessário que vocês acompanhem as dicas, né, que a gente vai passando por aqui, as dicas daquilo que pode ser melhor para vocês plantarem. Né? Sobre as recomendações que nós temos feito, continuamos fazendo essas mesmas recomendações. Eu coloquei aqui na inteligência artificial, pedi para ela quantas vezes o IBRAF recomendou nos últimos tempos que se fizesse contrato de feijão preto. Os últimos tempos desde 2023, 2024 a gente ficou um pouco mais quieto quanto à necessidade de ter contrato, porque a gente via que ia ter demanda, mas durante o ano de 2024 nós fomos destacando cada vez mais a necessidade de ter um contrato com um exportador. Então, ainda que você assuma que vai correr um determinado risco, entende que vale a pena correr o risco de plantar um feijão sem contrato, não plante todo ele sem contrato. Tenha a conversa aí com o exportador, comprometa uma parte fica para ser vendida para ele, fixar o preço, se for o caso, e ele concordar na época da colheita, mas é muito importante, muito interessante que você tenha esse tipo de cuidado com a tua produção. E assim, gente, é em todos os feijões. A exportação é um negócio interessante, a exportação ela veio para ficar, está aí mais de 400 mil toneladas em 12 meses, vai ter ano mais, ano menos, mas sempre você precisa saber qual é a variedade que vai ser interessante no próximo ano. Volto a destacar aqui, o efeito manada, quando todo mundo está plantando a mesma coisa, vai colher e vai vender no mesmo preço baixo que todo mundo. É estranho porque algumas pessoas comentam com a gente, poxa, quando eu plantei estava R$300, agora está 180. Sim, você e a torcida do Flamengo plantaram achando, né, que era um bom preço, e era um bom preço, só que se todo mundo planta, todo mundo colhe, e aí a gente tem a possibilidade de recomendar que o produtor aproveite quando a gente tem esse tipo de situação e trabalhe na contramão do mercado. Plante aquilo que os outros não estão plantando. Então, é um ano, por exemplo, ninguém falava de plantar mungo verde esse ano. O mungo verde vai ser um bom feijão durante esse ano. Todo mundo plantou mungo preto, não quer dizer que vai ser ruim, mas para o ano que vem, cuidado. Já vamos deixar aqui um alerta para 2026. Para o ano que vem, faça contrato de mungo preto antes da exportação. Mas se eu colher, eu sou produtor e não posso exportar? Pode, tecnicamente não há dificuldades em você exportar. Porém, você vai ter que esperar 30 dias entre você fechar o contrato, processar a mercadoria, colocar no porto e embarcar, e mais cerca de 60 dias para receber esse produto depois que ele parte aqui do porto, além dos problemas e os desafios que tem sido o porto. Então, assim como nem todo mundo empacota feijão, mas todo mundo produz para ser empacotado e ser consumido aqui pelo consumidor, a exportação também é uma solução para o produtor e talvez não é uma solução direta para todos os produtores. Você tem que ter uma estrutura que possa se dedicar à exportação.
Mas então, o que eu posso fazer para conhecer melhor? Venha com a gente nas feiras que nós temos convidados produtores, os empacotadores, as empresas, para conhecer um pouco melhor. Você conhecer, saber como funciona lá fora, não implica em você necessariamente ter que exportar. Você vai entender melhor como funciona o mercado, qual é o tamanho desse mercado e, consequentemente, esse conhecimento vai permitir que você trabalhe aqui com informações e com as tuas conclusões sobre o que é o mercado mundial, mesmo que não necessariamente você venha a exportar. Muito bem, essas eram as informações que eu tinha para vocês hoje, né, sobre o mercado do feijão. Desejo a todos uma boa semana e viva o feijão do Brasil. Um abraço. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, Deus lhe deu uma missão no mundo. Você não está aqui apenas para ocupar lugar no espaço. Você não está aqui somente para perseguir os seus próprios objetivos. Você tem um desígnio dado pelo próprio Deus. Uma vez que você entra na família, a sua vida muda. Você tem uma nova razão para viver. A sua vida não é mais sobre você mesmo, é sobre a missão de Deus. A sua missão se encaixa na missão de Deus por toda a história. Deus criou tudo no universo porque Ele quer uma família. Ele não precisava da Terra. Ele não precisava de outros planetas. Ele não precisava das estrelas. Ele criou tudo isso porque Ele sabia que alguns de nós escolheriam voluntariamente fazer parte da família dele. A missão que Deus deu a Jesus Cristo, Ele agora dá ao corpo de Cristo, a igreja. Ele quer que ajudemos outras pessoas a entrarem na família. Jesus disse o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei, que está em João 17:18. Uma vez que nós conhecemos Jesus, nós precisamos ir. Nós devemos contar aos nossos amigos e familiares sobre Ele. Mas nós não podemos parar por aí. Deus não criou ninguém que Ele não quisesse salvar. Ele ama a todos no mundo inteiro. Deus quer que vivamos a sua missão em todo lugar, em nossas famílias, nossas comunidades, no nosso mundo. A missão dele para a sua vida é tanto global quanto local. A Bíblia diz: o Senhor me disse, você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Isaías 49, verso 6. Esse é o plano de Deus para o mundo. Essa é a missão dele para você. Ele quer que todos na terra o conheçam. E quer usar você e eu para ver isso acontecer. Deus não disse isso apenas para missionários e pastores. Se você está na família, Ele deu a missão dele a você e a mim. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.